O profeta dos milagres divinos, 7 verdades incríveis reveladas que transformam vidas. No terceiro ano de Joaquim, o reino de Israel, sob o domínio tirânico de Acabe, começava a desviar-se da adoração ao Deus vivo. O povo, atolado em idolatria e em práticas pagãs, estava distante da verdadeira essência do Criador, e a voz do Senhor clamava por um novo herald. Este foi o tempo em que Eliseu, um humilde lavrador, aguardava o chamado divino. Ele havia servido a Elias, o grande profeta, e agora sentia o peso do manto que havia sido deixado. Quando Elias decidiu partir, sua presença ainda reverberava no ar, como um eco da graça de Deus. Eliseu, cercado por filhos da profecia, sentiu a corrente de poder que brotava da terra sob seus pés. Ao tocar com o manto seu fiel discípulo, Elias declarou: "Como o Senhor vive, e como tu vives, não te deixarei." E juntos partiram, prontos para confrontar as trevas de Israel. As cidades de Israel, em sua apatia espiritual, clamavam por uma intervenção divina. Eliseu, portador da luz, não se intimidou. Ao atravessar a terra, encontrou uma mulher de Shunem que reconheceu a unção de Deus sobre ele. Em resposta à sua hospitalidade, Eliseu declarou: "Um filho você terá." Mesmo em sua velhice, a alegria encheu seu coração quando o milagre se concretizou. Este ato de compaixão refletia não apenas o cuidado de Deus, mas também a certeza de que ele poderia restaurar vidas. Mas a proclamação de Eliseu não era isenta de desafios. Num dia escuro, um grupo zombeteiro lhe dirigiu palavras de escárnio. Ele parou, erguendo o olhar, e exclamou: "É preciso respeitar o homem de Deus." Imediatamente, um sinal terrível se manifestou: ursos surgiram da floresta e silenciaram os zombadores. O respeito pelo Senhor e seus servos era um ensinamento que deveria ecoar entre os homens. E então, um leproso sírio, Naamá, chegou em busca de cura. O homem esperava um antigo ritual, mas Eliseu, com simplicidade, instruiu-o a se lavar 7 vezes no rio Jordão. No início, a incredulidade quase o impediu, mas a obediência o levou à transformação. "Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel." O testemunho de Naamá ressoou, mostrando que a força de Deus podia superar quaisquer barreiras. Eliseu continuava a realizar maravilhas. Multiplicou pães e alimentou multidões, desafiando a lógica humana e revelando que o Senhor é um Deus que provê. Cada milagre era uma mensagem de esperança para um povo que precisava redirecionar seu coração ao Senhor. Tinha suas dúvidas e a resistência ao seu redor era sufocante, levando-o a indagar: por que são poucos os que se voltam para Deus, mesmo diante de tantos sinais? Enquanto o sol se punha atrás das colinas, Eliseu via-se imerso em um profundo propósito. Ele olhava para o céu e buscava compreensão sobre o que cada milagre significava em um tempo de crise. Em sua busca por significado, sua fé se tornava inabalável e sua determinação, inquebrantável. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Eliseu sabia que sua missão iria muito além de milagres individuais. Ele estava chamado a transformar os corações de uma nação inteira. Enquanto a noite caía, ele se perguntava: o que mais o Senhor tem reservado para este povo em trevas? A história ainda não tinha terminado, e o manto de Elias contava os segredos do céu. Em uma manhã alvorecendo, a cidade de Damasco via-se em alvoroço. As notícias sobre os feitos de Eliseu haviam alcançado aqueles que governavam além das fronteiras de Israel. O rei da Síria, preocupado com os milagres que sucediam por meio do profeta de Deus, convocou seus conselheiros. "Este homem é uma ameaça ao nosso reino. Seus poderes estão desestabilizando nossos exércitos e alimentando a esperança do povo israelita", exclamou ele, seu rosto marcado pela inquietação. Enquanto isso, Eliseu, com seu coração erguido ao Altíssimo, buscava discernimento.
Sua compreensão dos planos de Deus estava se expandindo, e uma nova revelação estava prestes a ser desvendada. Durante uma visita à casa de uma viúva, em suas humildes circunstâncias, Eliseu podia sentir a pressão que se acumulava ao seu redor. O Senhor está preparando algo grande, ele sussurrou para si mesmo, enquanto o aroma do pão recém-assado preenchia o ar em um ato de fé. Ele ordenou que a viúva juntasse vasos vazios, e que se enchesse até que não houvesse mais espaço. Deus irá multiplicar o que você tem em casa, afirmou Eliseu, e assim ela fez. Um milagre se manifestou, e os vasos que antes estavam vazios começaram a transbordar de azeite. A viúva, cheia de gratidão e espanto, reconheceu o sinal do Senhor. Quantas bênçãos ainda estão represadas, esperando para serem reveladas, pensou Eliseu, permitindo que o aroma do azeite fresco reafirmasse sua fé na provisão divina. Porém, as sombras da guerra já se deslocavam sobre Israel. Os enviados do rei da Síria, astutos como serpentes, articularam um plano para aprisionar Eliseu. Uma noite, o exército sírio cercou a cidade onde o profeta se encontrava. Quando o servo de Eliseu se levantou, aterrorizado ao ver o número de soldados que o cercavam, ele correu até o profeta, exclamando: "Ah, meu senhor! O que faremos?" Eliseu, em sua calma resoluta, respondeu: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Ele então orou e pediu ao Senhor que abrisse os olhos do seu servo. Imediatamente, os olhos do jovem foram abertos, e ele viu montanhas ao redor, cobertas de cavalos e carros de fogo, prontos para a batalha. A manifestação do poder de Deus se fez visível, revelando que a proteção do Altíssimo estava ao lado do seu povo. Mais uma vez, diante do inimigo, Eliseu demonstrou a misericórdia de Deus. Ele orou para que aqueles que vinham contra ele ficassem temporariamente cegos. Com sua visão obscurecida, os sírios foram guiados pelo profeta até a cidade de Samaria, onde seus olhos foram abertos novamente, encontrando-se cercados pela cidade, agora em uma armadilha que o Senhor havia orquestrado. Eliseu ordenou que alimentos e água fossem trazidos, e após serem alimentados, os sírios foram devolvidos à sua terra. "Que seu coração nunca se desvie do que o Senhor pode fazer", disse Eliseu a eles enquanto partiam, um gesto que desafiava a lógica humana e revelava o amor infinito de Deus. Mesmo em meio ao conflito, os corações israelitas começaram a perceber que a força não estava apenas nas armaduras e espadas, mas sim na fidelidade do Senhor. Eliseu, uma vez mais, se deparava com a questionante mensagem em seu espírito: como é que o povo pode continuar a errar o caminho, mesmo diante de tantos sinais do amor e da proteção de Deus? E assim, com o início da próxima alvorada, um novo mistério pairava sobre a vida do profeta. O que mais o Senhor estava prestes a fazer por meio dele? Enquanto Eliseu se preparava, ele sabia que uma nova revelação do plano soberano de Deus estava prestes a ser revelada. Mais do que milagres, é hora de transformar vidas, pensou, com a certeza de que os próximos momentos estariam imbuídos da glória divina. Na alvorada de um novo dia, as vozes e murmúrios da cidade de Samaria eram ecoadas pelas ruas, refletindo a curiosidade e os temores do povo. As notícias sobre o profeta Eliseu e suas impressionantes interações com os sírios estavam em todo lugar, mas também crescia a inquietude sobre o que poderia surgir a seguir. O rei de Israel, percebendo a influência crescente de Eliseu, buscava sabedoria em suas decisões, pois sabia que havia mais do que simples superstições em tudo o que estava acontecendo. Eliseu, por sua vez, sentia um chamado mais profundo em seu ser. Ele não podia ignorar as palavras do Senhor que ecoavam em sua alma, prometendo que grandes coisas estavam por vir. "Prepare-se, Eliseu", sussurrava o vento, "pois a minha obra neste tempo está somente começando." O profeta dirigiu-se à casa da viúva que havia abençoado com o azeite, perplexo com a urgência dos momentos que se aproximavam e consciente de que sua missão era mais do que apenas obras externas, mas uma transformação que penetra no coração. Ao chegar, ele encontrou a viúva ainda festejando a abundância, mas agora com um olhar de expectativa e respeito a Deus. "O que o Senhor deseja de mim, profeta?" ela perguntou. Eliseu respondeu: "A fé que você manifestou é o primeiro passo para ver sua vida transbordar em novas direções. Preciso que você busque um novo vaso, um que você considere grande, pois o Senhor está prestes a preencher sua vida com algo que excede suas atuais expectativas." A mulher assentiu, perplexa,
mas ciente da promessa feita. Enquanto isso, um novo temor invadia o coração do rei da Síria. Seus espiões, alardeando as investidas de Eliseu, proclamavam que ele tinha habilidades além da compreensão humana. Este é um homem que não somente fala com os deuses, mas os faz agir, confidenciaram os conselheiros. Se não tomarmos medidas, perderemos não só nossas vidas, mas o controle sobre a própria terra. A determinação do rei crescia, e ele decidiu enviar um exército ainda maior, ansioso por eliminar a fonte de seu temor. Na quietude da casa da viúva, o espírito de Eliseu quietou-se para ouvir a voz de Deus. Ele recebeu uma visão. Um grande exército se aproximava, e a resposta do céu se manifestava. Diga ao povo para não se alarmar. Um novo sinal virá, e será através do serviço e da generosidade. Ao proferir aquelas palavras, Eliseu teve um vislumbre de uma grande batalha espiritual em que o Senhor não apenas defenderia seu povo, mas também prepararia corações para a transformação. Certa noite, enquanto o profeta estava em oração, o Senhor revelou-lhe que muitas almas estavam se desgastando sob o peso da opressão. Levante-se, Eliseu. Vá a eles e ministre as boas novas de libertação. A transformação que vem da minha palavra quebrará cadeias e restaurará vidas. Com esta urgência ardente, Eliseu vestiu-se de propósito e partiu em direção à cidade. Ao chegar na praça central, a multidão se aglomerava, alguns lamentando, outros angustiados, miseráveis como que desencantados da esperança. Eliseu, com seu tom firme e compassivo, proclamou: escutem, ó povo de Israel. O Senhor Deus diz: vocês são preciosos aos meus olhos. Não temam as sombras que os cercam, pois o meu braço se estenderá sobre vocês. Enquanto a mensagem se espalhava e começava a ressoar nas almas cansadas, uma nova expectativa começava a crescer. A transformação prometida estava a caminho, mas a necessidade de fé e ação ainda restava. Enquanto isto, no fundo da cidade, outro plano dos sírios se formava, envolvendo artimanhas que procuravam parar o testemunho que se ergueu. Assim, em meio a um crescendo revelacional e de tensões, Eliseu percebeu que sua jornada com Deus era muito mais que milagres. Era sobre corações sendo moldados e vidas sendo redimidas. A pergunta fervia em seu coração: até onde Deus levará seu povo através de mim? Quais mais maravilhas devem ser testemunhadas? A resposta de Deus e a revelação de seu plano soberano estavam prestes a se desdobrar de uma forma que mudaria para sempre a história de Israel. Enquanto as palavras de Eliseu ecoavam na praça, um murmúrio crescente se levantou entre as pessoas. Algumas delas olhavam para o profeta com novos olhos, enquanto outros permaneciam céticos, mas um clima de esperança começava a enraizar-se nos corações das multidões. Entre os que escutavam, uma mulher de olhos cansados e semblante abatido se destacou. Ela havia perdido tudo, sua família e sua dignidade, e a palavra liberada pelo profeta tocou uma corda em seu espírito sufocado. Profeta, se o Senhor é realmente contigo, como pode isso ser verdade em minha vida? Gritou ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eliseu, percebendo a profundidade de sua dor, aproximou-se, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. A sua dor não passou despercebida. O Senhor tem um propósito para a sua vida, e hoje é um novo começo. Creia e você verá a glória do Senhor. Enquanto o profeta ministrava a mulher, no coração do rei da Síria, a fúria crescia como as chamas de um incêndio. Ele havia decidido que a influência de Eliseu não poderia ser permitida por mais longo tempo. Um plano mais insidioso formava-se em suas palavras: levante um exército e ataque em Samaria até que não haja mais testemunhas de sua tirania. O temor deve ser erradicado e a ousadia do profeta, silenciada. Anunciou, sua voz carregando a ira pela sala. De volta a Samaria, a multidão agora fervilhava de expectativa, a crença nas promessas de Deus se solidificava no coração das pessoas. Eliseu, ouvindo o clamor e o murmúrio de fé, ergueu os olhos aos céus. Ele sentia que o Senhor estava prestes a intervir de uma maneira que surpreenderia até mesmo os mais incrédulos. Em breve, o que está iminente se tornará claro como o dia. Declarou. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Eliseu se retirou para orar. O som suave do vento trazia com ele a presença do Espírito Santo, e o Senhor revelou ainda mais sobre o futuro que estava por vir. Eliseu, um tempo de grande batalha se aproxima.
Não será apenas uma luta física, mas uma batalha espiritual pela libertação do meu povo. Eu serei seus escudos. O Senhor prometeu. Este fardo, a intuição de que a luta não se tratava apenas de armas, mas da fé e da determinação do povo, pesava sobre Eliseu. Quando a alvorada surgiu, um novo desespero tomou conta do rei da Síria. A informação que suas tropas estavam a caminho de Samaria havia chegado aos seus ouvidos. Com um coração que pulsava com a sua própria fúria, ele se preparou para o confronto. O exército sírio se aproximava, ameaçando destruir a esperança que Eliseu havia semeado. Mas o profeta já havia preparado seu coração e o povo. Reúnam-se e orem. O Senhor é nosso Deus e em sua força confiaremos. Não temam as armas que vêm contra nós, pois elas não podem prevalecer contra o exército do Senhor. Com vigor, Eliseu começou a orar ardentemente, clamando pela intervenção divina. A atmosfera ao seu redor começou a mudar, como se uma poderosa força estivesse se unindo em torno dele. Na cidade, as pessoas, agora unidas em fé, começaram a sentir uma onda sobrenatural de coragem. As vozes do rei da Síria foram se calando à medida que o clamor do povo subia aos céus. A presença de Deus ficou evidente, mostrando que a fé poderia desafiar os planos mais letais. Estava se formando uma batalha que transcenderia o visível. A dispersão de luz sobre as trevas se tornava cada vez mais clara. Enquanto isso, dos altos céus, um relâmpago cortou os céus, e Eliseu proferiu: a batalha não é nossa, mas do Senhor. O mesmo Deus que trouxe a libertação à viúva trará vitória ao seu povo. Preparem-se, pois aquele que confia no Senhor não será confundido. Seu coração pulsava com a constância da promessa divina, e as palavras do profeta reverberaram como um eco de esperança para todos. Na calada da noite, o exército sírio avançava, mas o céu se preparava para revelar o desígnio de Deus. O que estava por acontecer transcendia a compreensão humana, e a incredulidade logo se tornaria um peso para aqueles que se opuseram ao plano soberano do Altíssimo. Algo monumental ia se desenrolar, mostrando a graça e a glória de Deus em toda a sua magnitude. A pergunta que ecoava era: até onde levaria o Senhor seu povo neste levante de fé? As evidências da graça divina estariam à vista, mas o sinal viria numa forma inesperada. Enquanto o exército da Síria se aproximava com açoites de guerra, os corações do povo de Samaria pulsavam como um só. Em meio ao frenesi e ao temor, Eliseu se voltou para os congregados e proclamou: o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a quem temeremos? Ele é o forte refúgio do seu povo. Salmos 27:1. As palavras do profeta ecoavam nas ruas, conduzindo as multidões a um novo nível de ousadia e fé. O dia já se despontava no horizonte, embora o céu permanecesse encoberto por nuvens ameaçadoras. Os instrumentos de guerra dos sírios ressoavam à distância, e o temor começava a infiltrar-se nos corações menos firmes. No entanto, Eliseu, guiado pelo Espírito, subiu a uma elevação e pôs-se de joelhos, clamando ao Senhor por intervenção sobrenatural. Neste dia, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ouve a minha oração. Desvia os planos do inimigo e confunde os que se levantam contra os teus escolhidos. A voz de Eliseu, firme e reverberante, penetrava os céus como um incenso que acendia. Enquanto o povo se unia em oração fervorosa, uma luz sobrenatural começou a repousar sobre eles. Os soldados sírios, à medida que se aproximavam da cidade, começaram a sentir um mau pressentimento. O que é isso que nos aguarda? Um deles murmurou, olhando para os céus escurecidos, como se os raios da luz divina estivessem se manifestando ao longe. Uma voz nublada e poderosa ressoou, e aquele que havia convocado a guerra viu diante de seus olhos que a atmosfera se tornava mais densa, que tensões estranhas espessavam o ar. Preparem-se para o ataque! Gritou um oficial, mas antes que pudesse finalizar seu comando, um estrondo meteu-se entre eles. De repente, uma onda de pavor invadiu o coração dos soldados. Eles começaram a ouvir sons estrondosos como se fossem o clamor de um exército celestial. São os carros e os cavaleiros de Israel! Alguém gritou, aterrorizado, e foi o suficiente para que o pânico tomasse conta. Enquanto isso, em Samaria, o Senhor, ouvindo os clamores do povo, trouxe uma paz que transcendeu toda a compreensão. O espírito de temor foi substituído por um espírito de coragem.
Eliseu se levantou e, com o rosto iluminado, declarou: Notem, o Senhor já está em ação. Ele enviará sua ajuda, e quem confiar em ele verá a salvação. A batalha se intensificava, mas não mais no campo físico, pois a verdadeira guerra se travava nas dimensões invisíveis. Aqui, os sírios eram confundidos, se golpeando uns aos outros. A presença do Senhor imanente em Israel tornava-se sua maior arma. De repente, um anjo do Senhor, como um relâmpago, decidiu intervir mais diretamente. Um exército de anjos guerreiros fez-se presente, aparecendo aos olhos espirituais de Eliseu. Ele exclamou: O que vês é maior do que o que parece ser. As bandeiras do céu tremulavam, e suas forças eram invencíveis. O tempo passava e o céu, que em sua consagração resplandeceu, agora se tornava o grito de vitória dos celestes sobre aqueles que desafiavam a aliança do Senhor. Eliseu, percebendo o movimento no campo de batalha, sabia que o momento se aproximava. Ele irradiava confiança e ensinava ao povo a não perder a fé, pois os planos de Deus não poderiam ser frustrados. E assim, à luz do segundo sol da manhã, o exército sírio começava a retirar-se, cada soldado aterrorizado pelo que não compreendia. E ao não entenderem, muito mais se afastaram, seguindo em fuga, deixando para trás suas armas e seu orgulho. Mais, em meio ao alvoroço, sob uma existência com o propósito de libertação e esperança, a mulher de olhos cansados que havia se achegado a Eliseu sentiu um novo sopro de libertação em sua alma. O que você não sabia, é que o Senhor já preparava seu caminho. Ele vê sua dor e tem um plano para você, pensava Eliseu, vislumbrando sua transformação. E, enquanto o povo celebrava a vitória do Senhor, algo magnificentemente glorioso iria acontecer. Estava claro que cada detalhe, cada lágrima, cada clamor havia sido ouvido e armazenado nos salmos do tempo. A certeza de maiores revelações se aproximava. Eliseu sabia que uma nova porta seria aberta, uma revelação ainda maior do reino de Deus. E a pergunta que pairou uns sobre os outros continuou ecoando: o que é que o Senhor está prestes a fazer agora? Enquanto o último eco do pânico sírio se dissipava nas ruas desertas de Samaria, a cidade vibrava com um sentimento renovado. As vozes de júbilo se elevaram como o aroma doce de incenso, enchendo o ar com cânticos de louvor ao Deus Altíssimo. Eliseu, com o coração transbordando de gratidão, observava o povo enquanto eles se entregavam a danças e celebrações. Era um tempo de reconciliação com a esperança que só o Senhor pode proporcionar. Salmos 1, 2, 6, 3 ressoava em sua mente: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Entre a celebração, a mulher de olhos cansados se aproximou novamente. O brilho da luz celestial ainda iluminava seu rosto. Profeta do Senhor, disse ela com voz trêmula, o que eu não sabia é que a vitória divina era tão palpável. O seu Deus é grandioso, e eu vejo isso em você. Mas e quanto ao meu lar? O que me espera? Eliseu sorriu, sentindo a intensidade de sua dor. O Senhor já conhece o caminho da sua vida, respondeu ele. A presença do Senhor não é apenas uma vitória momentânea, mas uma transformação que ele realiza de maneira contínua. Fique atenta, pois novos planos estão se desenhando. Enquanto isso, à medida que o sol se erguia acima das montanhas, um mandado divino começou a ser preparado. Um mensageiro dos céus atravessou as dimensões, onde as vozes clamavam pelo Senhor. O anjo, revestido com a glória do Altíssimo, chegou até Eliseu. Eliseu, ouça, pois o Senhor coloca em seu coração a revelação do que está por vir. Em sua cidade, dias de fartura estão se aproximando, assim como as palavras dos profetas que antes foram dados. O profeta inclinou-se, buscando compreender a profundidade das palavras celestiais. O anjo continuou: diga ao povo que aprovisionamento e abundância não são meramente uma promessa. O Senhor irá transformar o deserto em rios e as secas em campos verdejantes. Ele mostrará que tudo é possível para aqueles que creem e esperam em Ele. Eliseu, agora confrontando a gravidade das instruções, dirigiu-se à multidão com um novo fervor. Ouçam, povo de Israel! O Senhor está prestes a fazer algo maravilhoso entre nós. Dias de fartura se avizinham. Em meio à escassez que nos cercava, o Deus de Israel tem um plano grandioso. Aqueles que estão famintos foram ouvidos, e o Senhor proverá. A multidão,
inicialmente cheia de euforia, agora titubeava em confusão. Fragorosos murmúrios se levantaram entre eles. Como pode isso ser? A fome é grande, e os celeiros estão vazios. Mas Eliseu, fixando o olhar nos olhos aflitos, declarou: assim diz o Senhor, água virá a estas terras secas, e um milagre acontecerá. Virá uma fome que será imediatamente seguida pelo pão em abundância. Somente permaneçam fiéis e não se desanimem. E naquele momento, as promessas de Deus rechearam as almas cansadas com a esperança renovada. Contudo, mesmo com a expectativa crescente, o profeta sabia que a verdadeira batalha ainda não havia terminado, uma revelação ainda mais surpreendente estava prestes a ser revelada, pois verdadeiramente, o Senhor não apenas se move nas circunstâncias, mas também nas profundezas do coração humano. Nos confins da terra, um novo movimento se preparava, e Eliseu sentiu que um grande convite para a transformação espiritual estava prestes a surgir. Escutem! Ele interpelou, com um fervor incendiado. O Senhor está levantando um novo testemunho que todos verão e ouvirão. Preparem-se, pois o que está por vir quebrará correntes e abrirá portas que jamais imaginaram. No fundo de sua mente, Eliseu indagava: quem será o porta-voz dessa nova mensagem? E que milagre Deus concederá que nos mostrará sua glória e poder de uma forma ainda mais profunda? As perguntas ecoavam, como um convite para despertar para a magnificência do plano soberano de Deus. O clima na cidade de Samaria estava repleto de expectativa. As gentes, um povo resgatado, sentiam um fervor crescente e a presença palpável de Deus. Eliseu, em pé, com a visão fixada no horizonte, aguardava ansiosamente pela revelação que ainda estava por vir. O murmúrio da multidão cercava-o, e, por um momento, o profeta pôde ouvir o pulsar do coração de seu povo. Preparem-se! Falou Eliseu, sua voz vibrante como o trovão. Tão certo como o Senhor vive, a terra será banhada de bênçãos. Mas lembrem-se, é a fé que sustenta o milagre. Como está escrito em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. As palavras povoaram o ar e, à medida que se espalhavam, a multidão reagiu, algumas faces se iluminando de esperança, enquanto outras ainda lutavam contra a descrença. Os olhares trocados entre os habitantes refletiam um embate interno, a fé contra o medo. Enquanto isso, o Senhor já havia começado a manifestar seu plano em camadas invisíveis. Longe de Samaria, um grupo de leprosos vagava pelas Galileias. Em sua solidão, um deles, chamado Naamã, sofria com a dor e a abjeção. Com a vida reduzida ao temor e à distância, ele carregava o peso da exclamação de que sua história havia chegado ao fim, mas o Senhor observa até mesmo os mais perdidos na direção de sua luz. Um dos leprosos, ao ouvir rumores sobre o profeta Eliseu e os milagres que Deus realizava por intermédio dele, lembrou-se de algo importante: a esperança é uma força poderosa e pode surgir mesmo onde a dor é aguda. Ele girou e olhou para os outros. Por que devemos nos contentar com a nossa sorte? Este homem pode ter o que nos falta. Vamos até ele e clamar por misericórdia. Enquanto os leprosos tomavam coragem para o que pareceria um caminho impossível, Eliseu ainda permanecia em sua posição elevada, certa de que algo grandioso estava por vir. O vento fresco alçou-se, e a atmosfera carregava um presságio. Eu sinto uma mudança no ar, Eliseu sussurrou para si mesmo. O Senhor está prestes a agir de maneira poderosa e surpreendente. Na cidade, um astrônomo da fé se preparava para sermos sacudidos da apatia, um clamor pela intervenção de Deus estava chegando. Eliseu se voltou para o povo e exclamou: eu vejo as nuvens de bênçãos chegando. Serão frutíferas as plantas e os celeiros serão cheios. Mas será necessário um coração puro, disposto a receber as promessas. Ouvindo suas palavras, uma mulher da multidão levantou-se, em meio ao tumulto, gritou: mas profeta, como saberemos que Deus está verdadeiramente conosco? Como saberemos que a abundância virá? Eliseu, profundamente tocado pela sua dúvida, se deteve e olhou em volta. A multidão esperava por respostas, e, com mente e espírito conectados, lembrou-se de como Deus sempre cumpre suas promessas, como João 10:27 nos ensina: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Perseverem.
A resposta de Deus virá como o sol nascente. Ele não falha. Eliseu proclamou: apenas creiam e vejam a sua glória. Novas vidas virão, das cinzas, corações se levantarão, e as histórias se entrelaçarão na fiabilidade de um Deus que é perfeito em seu amor. Fechando os olhos, Eliseu aguardou, como um altar em silêncio, determinado a escutar a voz que haviam silenciado por tanto tempo. Ao fundo, os leprosos se aproximavam com as esperanças despertadas, e os corações aflitos em Samaria começavam a sentirem os sinais de vida. Na trama do divino convite, a revelação de Deus se tornava cada vez mais clara. Mas, nas sombras da transformação, uma inquietação surgia. Quem mais estará disposto a responder a este chamado? E quão profunda será a mudança que Deus trará? As perguntas pairavam no tempo, como um eco sagrado pronto para se manifestar, selando um futuro grandioso entre os fiéis que suplicavam e aqueles que se aventuravam a crer. O que será que Deus estava planejando neste surpreendente desenrolar de eventos? As promessas estavam por se revelar em um esplendor que transformaria todos os aspectos da vida em Samaria e além. As luzes do crepúsculo começavam a se apagar, enquanto a multidão em Samaria aguardava, pulsando em expectativa. A inquietação aumentava, e o murmúrio de discussões e preces enchiam o ar, criando um ambiente propício ao sobrenatural. Eliseu, ainda em sua posição de espera, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A atmosfera estava carregada com a promessa do que estava prestes a acontecer. Foi então que, como se um clarão se abrisse entre as nuvens, um grito ecoou do horizonte: o Senhor dos Exércitos se levanta. Era um dos leprosos, Naamã, que se aproximava, acompanhado por seus companheiros, seus rostos marcados pela dor e abandono. O som de suas vozes, embora debilitadas, trazia um peso de esperança que parecia reverberar nas pedras da cidade. Eliseu virou-se para o povo. Vejam! Vejam como o Senhor tem compaixão dos necessitados. Ele não despreza um coração quebrantado, mas escuta os clamores da alma. Como está escrito em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Naamã, com suas vestes esfarrapadas e a pele marcada pela lepra, atravessou a multidão. Ele parou diante de Eliseu e, com a voz trêmula, exclamou: ó, homem de Deus, pela misericórdia do Senhor, clamo por cura. Minha vida é um deserto sem esperança, e os homens me rejeitam, mas sei que o Senhor pode restaurar o que foi perdido. Os olhos de Eliseu foram iluminados pela compaixão. Ele se aproximou e, erguendo a mão com autoridade divina, declarou: vá, e lave-se nas águas do Jordão, e será purificado. A fé é o que move as águas do milagre. Assim como o Senhor disse em Isaías 43:2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Naamã hesitou por um momento, confuso com o que ouvirá. Senhor, por que deveria ir ao Jordão? Há rios mais limpos na minha terra. Posso ser curado lá? A dúvida pairava, enquanto os outros leprosos estavam divididos entre a crença e a razão, ainda lutando com a fragilidade da esperança que começava a ser acesa em seus corações. Não desistam! Gritou Eliseu. A obediência traz a revelação da misericórdia. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Creiam, e a transformação seguirá. Como está escrito em Tiago 1:6, mas peça com fé, não duvidando. Com um aceno hesitante, Naamã finalmente concordou. Ele virou-se, levando consigo os leprosos como testemunhas da prova da fé. Enquanto ele se afastava, a cidade de Samaria estava em silêncio reverente, um clamor se formava em uníssono: que seja feita a sua vontade, Senhor. As águas obscuras do Jordão aguardavam Naamã, mas ele trazia consigo a inteireza de sua dúvida e a fragilidade da esperança. Ao mergulhar pela primeira vez, a água não ofereceu cura. Ele submergiu e se ergueu, desolado, a sensação de frustração crescia. O que ele não sabia era que o próprio céu observava a cena, aguardando a verdadeira rendição de seu coração. Agora, por favor, volte ao Senhor e declare sua grandeza. Eliseu clamou ao vento que trazia o testemunho de fé.
Mas antes que pudesse concluir suas palavras, Naamã mergulhou novamente. Desta vez, as águas começaram a brilhar com um esplendor inefável. Na multidão, a tensão crescia, os olhares se fixaram no homem desesperado se entregando nas águas. E um murmúrio de expectativa começou a crescer. Enquanto isso, nas alturas celestiais, uma voz reverberou: a quem eu enviarei? Quem irá por nós? O céu se abria, revelando o plano divino que se desenrolava. Eis que a vitória não apenas do homem, mas de todos os que esperam no Senhor está próxima. Diante da cena, não era apenas um homem que se levantava do pó, mas uma geração que seria chamada a crer. O destino de Naamã e o do povo de Samaria estava entrelaçado em um divino chamado à ação, e as bênçãos prometidas estavam prestes a transbordar. Contudo, mais do que um milagre, a verdadeira transformação guardava um segredo profundo. Se o povo soubesse o que Deus estava realmente prestes a realizar. Entre eles, como reagem as nações à manifestação do Senhor? As perguntas pairavam, um eco que reverberaria por toda a eternidade. Mais uma vez, a jornada da fé estava apenas começando, e o clamor de Deus se fez ouvir. As águas do Jordão agora brilhavam com a presença do Senhor, enquanto Naamã emergia pela terceira vez, sendo envolvido em um manto de luz. A multidão prendeu a respiração, e um silêncio sagrado tomou conta do ambiente. Os leprosos não podiam acreditar no que viam, a pele de Naamã estava sendo restaurada, cada mancha de lepra desaparecendo como a neblina ao amanhecer. Este é o Senhor! Exclamou um dos leprosos, e imediatamente um clamor de louvor se erguia, unindo corações e vozes em adoração. Eliseu, a uma distância considerável, olhava com graça e satisfação. Sabia que não era somente o corpo de Naamã que estava sendo curado, um renascimento espiritual também estava em curso. O profeta então se aproximou da multidão que agora fervilhava de triunfos e questionamentos. Vede! O Senhor é bom! Como está proclamado em Salmos 1:3-6, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Naamã, com os olhos marejados, encaravou o céu, inundado de gratidão. Nunca pensei que um simples ato de fé, um mergulho em águas que desprezava, me restauraria. Agora sei que não há outro Deus além do Deus de Israel. Mas Eliseu, ajustando seu manto, viu que a cura não era o auge do plano de Deus. A sociedade de Samaria, atenta a todo o movimento, começou a murmurar entre si sobre a potência do Senhor. Essa resposta fez o coração de Eliseu pulsar, pois compreendeu que a cura de Naamã era apenas a primeira das muitas manifestações do poder divino que estavam para acontecer. Contudo, com a cura e os louvores, uma inquietação começou a surgir. Quem poderia acreditar em tal honra e misericórdia divina? Onde estavam as nações em que o povo de Deus deveria brilhar? O profeta compartilhou com Naamã e os leprosos a visão de um futuro prometido à luz do conhecimento do Senhor se espalhando pelas nações. Eliseu, por que sentimos assim? Questionou Naamã, agora rejuvenescido. Ele olhou para o povo que o rodeava, e notou a luta entre a dúvida e a fé. Estamos curados, mas a luta se ergue contra a incredulidade. Precisamos de algo mais. Irmão Naamã, respondeu Eliseu com a solenidade de um chamado divino, a libertação não é apenas uma questão de cura. É um convite ao conhecimento pleno do Senhor. Como está escrito em Oséias 4:6, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. A cura física é o primeiro passo, o verdadeiro milagre é a salvação e o reconhecimento do Deus vivo. Enquanto as palavras de Eliseu ressoavam, uma figura se aproximou, uma mulher da multidão, com seu próprio fardo de dor e aspirações. Profeta! Eu clamo por um milagre. No meu desespero encontrei esperança em sua palavra e me atrevo a acreditar que o Senhor pode transformar não só minha vida, mas a de minha família. Eliseu se voltou em direção a ela. O que você busca pode não ser apenas a cura, mas um novo coração. O Senhor anseia por transformar vidas e isso é o que a fé verdadeira consegue. O coração da mulher palpitava, e as esperanças de todo o povo estavam agora no fio tênue entre a fé e a dúvida. Ouvindo isso, o céu pareceu se abrir novamente. Uma voz forte e poderosa ressoou: estou entre vocês, não apenas para curar, mas para redimir. Conceberei um novo alicerce de esperança.
Nomeando suas promessas, uma nova expectativa encheu o ambiente. Eliseu percebeu que a verdadeira transformação estava a caminho e que, por meio de Naamã, muitos viriam o poder do Senhor. Portanto, seus olhos se elevaram ao céu, onde segredos ainda aguardavam ser revelados, e uma nova confiança brotou em seu coração. O que estava prestes a acontecer em Samaria iria impactar não só o povo local, mas ecoaria pelas nações. O plano de Deus começava a se desenrolar. E assim, uma nova interrogação ecoou no coração de todos: será que a glória do Senhor se manifestará também entre nós, e que cada coração quebrantado poderá ser tocado por sua mão? A trajetória da fé tomava forma diante deles, e os caminhos de Deus estavam prestes a se abrir em luz e revelação. Ó! Clamor ainda ressoava, mas o céu guardava um mistério profundo, um chamado à fé que ainda estava para se concretizar, e as vidas daquelas pessoas jamais seriam as mesmas. Enquanto a luz do dia se espalhava sobre Samaria, um murmúrio crescente percorreu o povo, que agora mal podia conter a expectativa. Naamã, transformado e curado, era um testemunho vivo do poder de Deus. O amor e a misericórdia do Senhor não se limitavam apenas à cura física, mas se preparavam para um avivamento espiritual em toda a nação. Eliseu, com o coração cheio de gratidão, sentia que Deus estava orquestrando algo muito mais grandioso do que ele poderia imaginar. Havia um nível mais profundo de transformação que estava prestes a ser revelado. Porém, no palácio real, o clima de inquietação era palpável. O rei da Síria, enfurecido por sua humilhação, havia convocado seus conselheiros. Como este homem tem poder sobre nós? Precisamos eliminar essa influência que transforma os corações dos israelitas e fortalece suas esperanças. Ele falava com um fervor que mostrava seu desespero. Sua determinação em aniquilar a voz do profeta havia crescido, mas o que ele não sabia é que a própria mão de Deus estava em ação, preparando uma nova revelação em um plano soberano. Eliseu, em contraste, sentia que a atmosfera estava prestes a mudar. Ele buscou novamente a face do Senhor em oração, pedindo orientação. O que queres que eu diga ao teu povo, ó Senhor? Enquanto orava, uma visão começou a se formar em sua mente, um novo chamado, não apenas para Israel, mas para as nações. O reconhecimento de quem Deus era e o poder da sua palavra estavam prestes a ressoar além das fronteiras de Israel. Na praça central, a agitação crescendo entre o povo era visível. Eliseu, percebendo a mudança no ambiente, decidiu que era hora de se dirigir a eles mais uma vez. Ouçam, povo de Israel! O Senhor não apenas trouxe a cura a Naamã, Ele deseja trazer cura e restauração a todos nós. Ele está nos chamando a um compromisso mais profundo com Ele. Ouvindo suas palavras, a multidão se aquietou, com cada coração batendo em uníssono na expectativa do que viria a seguir. Muitos de vocês têm sofrido, lutando contra suas próprias lepras espirituais, mas o Senhor diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As palavras de Eliseu ecoaram, e muitas almas começaram a se inclinar em arrependimento e desejo de transformação. O que se desenrolava era um renascimento espiritual, uma chamada ao arrependimento que poderia mudar não apenas os corações dos israelitas, mas também as nações ao redor. Entre os que escutavam, uma mulher, atenta às palavras do profeta, levantou-se. Eliseu, você fala de um Deus que oferece vida, mas e aqueles que foram rejeitados, que foram esquecidos? Existe esperança para nós. Sua voz ressoava com uma mistura de desespero e anseio, fazendo ecoar os medos de muitos outros. Eliseu sorriu suavemente, reconhecendo a dor dela como um reflexo da luta coletiva. Ouvindo a sua voz, eu digo: o Senhor está fazendo algo novo. Ele chamará cada um de nós para um novo despertar de fé. Nesse momento, o céu se parecia mais próximo, e os corações começaram a se abrir. Os leprosos, que outrora eram os esquecidos, eram agora portadores de testemunhos da glória de Deus. O que poderia parecer um final não era senão um novo começo. Eliseu continuou: a vitória do Senhor não se limita à cura física, mas se estende aos corações quebrantados e às vidas que foram marginalizadas. A transformação que Deus está realizando se torna a luz que brilhará em toda a terra. Ele não sabia que, em breve, essa luz se manifestaria de forma surpreendente.
Enquanto a fé se espalhava entre o povo reunido, uma nova mensagem estava prestes a romper as barreiras da incredulidade e se enraizar em cada coração disposto. O rei da Síria, influenciado por sua preocupação crescente, decidiu agir. Ele enviou um mensageiro a Damasco, incumbido de descobrir o segredo por trás dos milagres que Eliseu realizava e como derrotá-lo de uma vez por todas. Mas o que ele não sabia era que os planos de Deus estavam além do entendimento humano. O amor e a luz estavam prestes a romper as correntes da opressão e da incredulidade. Ao contemplar a multidão irrompendo em adoração e clamor, Eliseu ergueu os olhos para o céu, onde uma nuvem de expectativa pairava. As sementes da transformação tinham sido semeadas, e o Senhor estava prestes a trazer um novo desígnio que mudaria o destino de muitos. Corações serão renovados e vidas serão transformadas, pois o Senhor não apenas responde à necessidade, mas além disso, Ele revela seu profundo amor e propósito. E enquanto a certeza do novo começava a florescer, uma pergunta repleta de esperança emergia no espírito do profeta: o que Deus está prestes a fazer em seus próximos passos, e quem se levantará para responder a este chamado à transformação? A resposta de Deus e a revelação de seu plano soberano pairavam à frente, como um mistério que aguardava ser desvendado, prometendo alterar tudo ao seu redor.